Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 10 da série Interceptação da Classe 3 do Diagnóstico à Prática Clínica. Eu sou a professora Gisele Roque e hoje nós vamos finalizar essa série fazendo uma ponte entre a prática clínica e as principais dúvidas do dia a dia. E seguiremos ainda com a discussão sobre uma das tecnologias mais comentadas atualmente, que é o Palatal Expander Digital. Ao longo dos últimos episódios, você percebeu que tratar a classe 3 na infância é uma estratégia consolidada na literatura. Agora, nesse episódio final, nós vamos entender como tomar decisões clínicas com segurança, como escolher a melhor terapêutica para cada perfil de paciente e como a tecnologia digital se insere neste contexto. Para começar, eu quero que você imagine aqui comigo alguns cenários clínicos muito parecidos com os que aparecem no nosso consultório. A ideia é mostrar como a escolha da terapêutica nunca é um achismo, ela nasce de um diagnóstico e de um raciocínio biomecânico. Então, vamos lá. Imagine um paciente classe 3 com um padrão de crescimento vertical acentuado. É aquele rosto mais alongado, com altura facial aumentada. Nessas horas, o McNamara costuma ser a primeira opção, justamente pelo controle vertical que o acrílico oclusal vai proporcionar. Isso limita a erupção posterior e também desoclui a região anterior, ou seja, ele é clinicamente mais estável para esse biotipo. Agora, imagine um paciente na idade limítrofe para interceptação, aquele que está à beira do surto de crescimento e que pode não responder à expansão tradicional da mesma forma. Nestes pacientes, a ancoragem esquelética é muito bem-vinda e se torna um diferencial. Por isso, o Hyrax híbrido ganha força. Ele reduziria a inclinação dentária e aumenta o componente esquelético, fazendo com que esse paciente limítrofe tenha uma resposta mais previsível. E a gente ainda tem um terceiro perfil que é muito comum no consultório. A criança que já chega dizendo que não vai aceitar a máscara facial, ou por conta da estética, ou por incômodo, ou até por motivos psicossociais. Nestes casos, o protocolo Manhães se torna uma alternativa moderna e bem inteligente, porque ele vai entregar um estímulo ortopédico contínuo com excelente distribuição de forças e reduzir a dependência exclusiva da máscara facial. Por fim, pense em um quarto cenário, um paciente que deseja um aparelho mais personalizado, mais moderno, ou simplesmente com a melhor adaptação no palato. Aquela criança que a mãe já estava em casa dizendo para ela que ela ia usar um aparelho da Barbie. Nestas situações, o RAS se torna uma escolha excelente, porque entrega um conforto e personalização com uma distribuição de forças ampliadas. Ao analisar esses 4 casos, você percebe que o aparelho certo é aquele que vai fazer sentido para o crescimento, para a idade, para o padrão facial e para o perfil de colaboração da criança. Não é sobre moda, é sobre biomecânica e previsibilidade. E a partir destes exemplos surge um ponto muito importante. Dúvidas frequentes vão aparecer no consultório e valem ser discutidas aqui. A primeira é: quando é o melhor momento para interceptar? E a resposta continua a mesma dos clássicos da literatura, assim que o problema aparece, entre 6 e 10 anos, quando as suturas estão mais susceptíveis à expansão e à protração. Uma outra dúvida é: e se o paciente não colaborar com a máscara? Aqui a gente precisa entender que a máscara facial é sim muito eficiente, mas que ela depende do uso adequado. Nessas situações, um protocolo alternativo, como o protocolo Manhães, reduz esse peso da colaboração e aumenta a eficiência. Mas será que o paciente foi bem motivado? Há também a pergunta sobre qual disjuntor é melhor. A resposta técnica é que, definitivamente, não existe o melhor aparelho ou um único protocolo. Existe o melhor para aquele paciente. E quando falamos em sinal clínico da abertura sutural, a literatura é unânime. O diastema interincisivo continua sendo o maior marcador clínico e o mais confiável. Mas Gisele, e se eu quiser comprovar radiografia oclusal ou tomografia? E depois de toda essa nossa discussão, finalmente chegamos ao tema mais esperado desse episódio, o Palatal Expander da Align. Os pacientes têm perguntado, os colegas têm curiosidade e o mercado tem se movimentado muito em torno dele. Mas será que o que a ciência mostra até agora é suficiente? O Palatal Expander faz parte de uma nova geração de expansores digitais, que são customizados, discretos e confortáveis. Os relatos de casos que foram publicados até aqui mostram a abertura sutural documentada por tomografia e modelos digitais, o que é muito interessante do ponto de vista biomecânico. Porém, e aqui vai o ponto central, a evidência científica ainda é limitada. Faltam estudos controlados, amostras grandes, acompanhamentos de longo prazo, publicações científicas de impacto e temos o fato do aparelho ser totalmente dependente da colaboração do paciente. Ele pode vir a ser uma excelente ferramenta atual, mas até o momento ele não tem uma base científica sólida para superar os disjuntores que já estão consolidados, como Hyrax, RAS, McNamara e os híbridos.
Para finalizar, é importante dizer que na interceptação da classe 3, nada substitui um bom diagnóstico, uma boa comunicação com os pais, escolhas biomecânicas coerentes e um acompanhamento rigoroso. A intervenção precoce muda o curso desse caso, reduz a necessidade de uma compensação e muitas vezes evita cirurgias mais invasivas no futuro. Se você chegou até aqui, parabéns, você completou a nossa série. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no seu consultório. Se esse conteúdo te agradou, curte, salva, compartilhe com seus colegas. Eu sou a professora Gisele Roque e foi um prazer estar aqui com vocês ao longo destes 10 episódios. Nós nos vemos em breve.